prazer estar aqui, mais um evento dessa nossa comissão EADM Mulher da Bahia. E é importante, né, que a gente veja que as mulheres, né, são importantes na gestão das organizações. Nós temos um feeling, um jeitinho de gerir especial, né? E aí a gente tem que valorizar a nossa inserção nas organizações, valorizar mesmo. Então, já fizemos alguns bate-papos, né, as rodas de conversa, e hoje nós estaremos fazendo essa roda de conversa sobre a relação entre a psicologia e a administração. Desde os nossos primórdios da nossa administração, da nossa história, né, da teoria, a gente sabe que na Escola de Relações Humanas fazia exatamente o estudo desse comportamento humano. E é muito importante, não é, Osaná, que é o nosso psicólogo que vai falar hoje, esse entendimento da alma humana dentro das organizações, né? Da característica específica das pessoas, daquele olhar específico para as pessoas. Então, é importante, e nossa carreira é uma carreira que é multidisciplinar, né? Ela tem a gente bebe no conteúdo de várias disciplinas, várias teorias, né? Várias carreiras, né? Teorias mesmo. E aí a gente vê que é importante ver a psicologia, como a relação dela com a nossa carreira é muito salutar, é frutífera, né? É realmente uma coisa que faz com que as nossas organizações se tornem mais humanas, em vez de ser somente aquela máquina produzindo, produzindo, produzindo. Então, a gente vai olhar com carinho para as nossas pessoas dentro das organizações. Então, eu quero parabenizar a coordenação da nossa professora Tânia, né? Amiga de longas datas e que tem feito uma coordenação dessa comissão de maneira brilhante. E nós vemos aqui a estreia da mais nova componente, que é a Graziela, né? Que vai estar aí como moderadora. É um prazer, Grazi, ter você aqui com a gente. Também a Elisângela, né, Elisângela? Elisângela é excelente também, que a gente conheci nessa nova gestão e temos ficado muito felizes com ela. Enfim, é um prazer, quero que todos tenham realmente um evento fantástico, aproveitem bastante, porque essa roda de conversa vai dar o que falar. Boa noite. Boa noite. Com a palavra a professora Tânia. Peço desculpas, professora Tânia, ela teve um intercurso. Eu gostaria de passar a palavra para a mediadora, a Graziela Guimarães. Boa noite, Grazi. Boa noite, Nelly. Obrigada. Obrigada pela presença de todos. Professora Graça, um carinho é sempre bem-vindo. Um prazer imenso poder participar desse evento e ser membro também, né, da comissão ADM Mulher. Para mim é uma grande honra. Vamos iniciar hoje essa roda de conversa, né, sobre um assunto que é de extrema relevância, né, nos dias de hoje. A gente sabe que a administração é uma ciência que conversa com muitas áreas, né? E avaliando os tempos remotos da história da administração, a gente pode perceber que a psicologia ela passeou nas teorias administrativas através de diversos nomes, né? E o grande nome que a gente pode pontuar aqui para vocês é a Mary Parker Follett, né? Que foi a precursora das relações humanas na administração. E, assim, de acordo com Peter Drucker, né, Follett, ela foi a profetisa do gerenciamento, né, apresentando à administração a psicologia de inovação. Mas, além de Follett, podemos citar alguém muito conhecido por todos os estudantes de administração, é o psicólogo Elton Mayo, né? Ele mencionou a teoria da hierarquia das necessidades. Quem não se lembra do Elton Mayo, né?
Nós estudamos bastante ali pelo primeiro, segundo semestre de administração. Mas estamos aqui para falar de maneira que a administração se torna mais assertiva, né? Atrelando suas teorias às teorias das demais áreas. Isso porque é impossível administrar sem levar em consideração a junção de todas as áreas da ciência, né? Então, portanto, um gestor completo é aquele que entende e compreende a parceria com todas as demais áreas para avançar rumo ao sucesso. Então, desse modo, fazendo esse link entre a administração e a psicologia, nós vamos conversar com dois profissionais sobre a importância da interseção entre essas duas áreas para um sucesso de uma gestão, né? Gostaria de apresentar para vocês o professor Luiz Ozanam. Ele é um psicoterapeuta, mestre em História, pós-graduado em Psicologia Positiva, formação em Psicanálise e Psicologia Junguiana. Nós iremos conversar também com a professora Elisângela Julião, que é mestre, né, e bacharel em Administração de Empresas, atualmente é conselheira efetiva do CRA, está gerente administrativa da Federação das APAES do Estado da Bahia, além de ser professora de graduação da UNIFTC, escritora e é membro da Comissão Especial ADM Mulher Bahia, junto comigo e todas as outras meninas, né? Gostaria de pontuar para vocês que esse é um evento que tem a iniciativa da Comissão da Mulher, né? A Comissão Especial ADM Mulher, e vocês podem ficar à vontade para iniciar qualquer pergunta através do chat, né, que nós iremos fazer essa moderação. E eu gostaria de, se vocês pudessem, colocar a cidade de onde vocês estão, para a gente poder se aproximar um pouco mais, né? E dando partida para essa roda de conversa, eu gostaria de iniciar com uma pergunta para a professora Elisângela, né? Quais são os novos desafios que as empresas e as pessoas irão enfrentar diante desse novo cenário no qual nós estamos inseridos? Gostaria de iniciar a conversa dessa forma, professora. Fique à vontade e vamos lá. Elisângela? Será que ela está nos ouvindo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Antes de Elisângela iniciar, eu gostaria apenas de registrar a presença dos diretores, o administrador Ramiro Rubian, que é o nosso diretor, né? A assessora especial da presidência, a administradora Sandra Cisne, a superintendente do CRA, a administradora Rosilene Maria Cruz. Deu um pequeno corte na fala de Grazi, mas acredito que ela me apresentou. Vocês conseguem me escutar bem, por gentileza? Sim, professora, nós estamos te escutando. Beleza? Licença, professora Elisângela, a senhora está com alguns cortes na fala. Se a senhora fechar o vídeo... Eu não sei se é a minha internet que não está bem. Sim. E se vocês estão me escutando dando um positivo, porque o tempo todo eu não consigo escutar ela, eu não sei se é a minha internet. Eu vou pedir a Nelly para mandar uma mensagem para mim. Oi, melhor agora? Sim. Consegue me escutar, tranquilo, professora? Obrigada. Eu acho que é o Bahia que está jogando. Estou te escutando bem. Estamos ouvindo o pessoal gritando aqui, então eu creio que seja o Bahia aí fazendo essa interferência aqui na nossa palestra, mas tudo bem. Vamos lá, né? Gente, então me perdoem aí a questão da internet, tá? Vou me apresentar para vocês. Sou a professora Elisângela Julião, sou negra,
tenho cabelos cacheados longos, vocês não vão ver, né? Mas estou com um blazer bege e uma camisa preta. E recebemos esse convite para estar aqui ao lado de Osaná, de Grazi, e representando também a Comissão da Mulher. É muito importante para a gente estar trazendo essas discussões a respeito das interlocuções da administração com as outras áreas, porque a gente sabe que a gente perpassa por várias áreas e também somos perpassados por outras, né? Então, é muito importante isso para que a gente possa ampliar ainda mais o nosso olhar. Nesse sentido, eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho de questionamentos sobre algumas situações, uma pesquisa, na verdade, que nós fizemos, eu e mais 4 autores, nós escrevemos em 2017 um artigo abordando sobre contratos psicológicos, suas violações, contratos psicológicos entre o empregador e o empregado, essas violações do contrato psicológico e as retaliações dos trabalhadores quando há a violação do contrato psicológico. Bom, mas antes da gente adentrar esse assunto, que aí eu vou apresentar para vocês, é importante que a gente compreenda, né, o que já foi dito aí pela professora Graça, por Grazi, e que vai ser muito melhor dito ainda, eu digo com muito mais propriedade por Osaná, pelo professor Osaná, para a gente sobre essa questão da subjetividade nas organizações. Né? A gente fala sempre, quando a gente vai assinar um contrato, sobre salário, sobre hora extra, sobre CLT, todas as objetividades dessa relação empregado-empregador ficam muito claras para todos, mas o que não fica claro, né? Não fica nas entrelinhas exatamente essa questão da subjetividade, as promessas que são feitas e que, se futuramente essas promessas elas acabarem não sendo cumpridas, isso acaba gerando um rompimento desse contrato que não está escrito, mas ele está nas entrelinhas, no dia a dia, nas promessas que foram feitas. Então, quando a gente fala de subjetividade, de estudar a subjetividade dos indivíduos, né, dentro das organizações, a gente precisa considerar quão importante é que a gente enxergue de fato as pessoas como pessoas, né? Então, as minhas pesquisas geralmente são embasadas nessas questões voltadas para a área da subjetividade e tentando demonstrar quão importante é para as organizações ampliar esse olhar para o indivíduo dentro dessas suas inúmeras subjetividades, que a gente não vai focar só em uma aqui, né? Então, assim, a minha crença é que gerir é equilibrar, né? Equilibrar as objetividades e as subjetividades. E gerir é algo que a gente precisa considerar que precisa ser bom tanto para quem está gerindo, tanto para o empregador quanto para o empregado. Né? Então, quando a gente verifica que não há esse equilíbrio de interesses, essa harmonia, a gente acaba tendo vários problemas, dentre eles vários conflitos. Né? Então, em 2017, nós escrevemos esse artigo sobre o contrato psicológico, e é importante que a gente tente aqui trazer para vocês, né, que quando a gente fala de contrato psicológico, a gente está falando de percepções dentro de uma relação entre o empregador e o empregado, e a gente tem como Schein, ele traz para a gente que o contrato psicológico ele está relacionado a expectativas mútuas como um conjunto de obrigações, privilégios e direitos que conduz trocas sociais e econômicas entre empregado e empregador. Diante disso, você vai encontrar crenças individuais em obrigações recíprocas. Você vai também identificar que esse contrato psicológico ele vai acontecer não diante de todos os empregados e o empregador, mas sempre diante daquele empregado que deseja permanecer na organização. Então, aquele empregado que quer ficar na organização, ele vai tentar criar todos os vínculos possíveis para que essa permanência dele seja ainda mais longa. Então, o contrato de trabalho, ele vai assumir alguns aspectos relacionados ao comprometimento, às percepções, os vínculos organizacionais, e quando não há o cumprimento das obrigações, o funcionário, né, no caso daquelas promessas iniciais,
Nesse nosso artigo, a gente identificou, para vocês terem uma ideia, que as promessas que as pessoas se sentiam assim mais traídas nessas promessas diziam respeito à questão da carga horária, que a empresa ela adotava que aquele trabalhador iria trabalhar 8 horas por dia, mas acabava ultrapassando essa carga horária e não pagava horas extras, não dava um intervalo de horário de almoço, também prometia melhoria nas condições de trabalho, mas acabava não acontecendo isso. Plano de cargos e salários, melhor remuneração, dentre outras situações relacionadas à CLT. E no decorrer da execução das tarefas, né, na perpetuação do trabalho, lá dentro das organizações, o trabalhador acabava vendo que todas essas promessas não eram cumpridas, e por conta disso ele se sentia injustiçado. E aí a gente vai falar sobre a questão das insatisfações dentro do ambiente de trabalho. A gente vai perceber que na fala, né, nessa pesquisa que a gente fez, os trabalhadores que foram entrevistados, pesquisados, eles falam em injustiça, eles falam em traição, e é nesse momento que a gente vai falar sobre a questão da violação do contrato. E nessa violação desse contrato psicológico, né, dessa falta de atendimento às promessas que foram feitas anteriormente, esse trabalhador ele pode vir a retaliar a organização. E aí, quando a gente fala de retaliar, chegando mais próximo, né, sendo mais objetivo na palavra retaliar, quando a gente pergunta para a pessoa pesquisada se ela retalia a organização de alguma forma, se ela boicota a organização, quando a gente faz essa pergunta diretamente, a gente não consegue obter esse retorno, né? Geralmente as pessoas, não, nunca que eu vou fazer uma coisa dessa com a empresa que eu trabalho. E aí, o que acaba acontecendo nesse meio tempo, né? O próprio estudo que fala sobre a questão da subjetividade, sobre a questão das pessoas elas não serem verdadeiras quando elas são questionadas diretamente e elas têm receio, né, têm medo de perder o emprego. Elas vão dizer que elas não retaliam. Mas quando a gente faz perguntas de maneira indireta, né, por exemplo, quando você se sente traído pela organização, geralmente você colabora mais ou você colabora menos? E aí a gente vai obtendo as informações reais, né, das pessoas. Então, as atitudes retaliatórias que apareceram nessa nossa pesquisa foi alterar a forma de fazer o trabalho para gerar certo prejuízo para a organização, não colaborar como colaborava antes, influenciar negativamente de modo a diluir a liderança que está atual, fazer corpo mole, inclusive, né, fazer corpo mole, Taylor já falava lá atrás sobre Frederick Taylor, né, um dos lá nos primórdios da administração, ele já falava exatamente sobre essa questão de fazer corpo mole, né? Quando o funcionário se sentia insatisfeito. E essa situação a gente continua vendo nos dias atuais, quando o funcionário ele não está satisfeito, ele não tem atendidas essas suas subjetividades. Então, outra atitude retaliatória ou de boicote é negar informações para os colegas. Mas não são informações que ele possa obter em algum lugar, não. São aquelas informações que a gente acaba adquirindo no decorrer da nossa tarefa e que, sem essa informação, outra pessoa não vai conseguir realizar a tarefa. Baixa produtividade, que está bem próximo de corpo mole, fingir que está ocupado e, na verdade, não está para poder não estar fazendo determinadas tarefas, apresentar atestado médico um atrás do outro para a organização, ao invés de chegar e sair no seu intervalo de almoço, começa a atrasar, isso acaba gerando conflito para todos, né? E também inicia o descumprimento de normas. Então, reduzindo aí, né, resumindo tudo aí, a partir do momento que esse funcionário não percebe o cumprimento das promessas que o empregador fez para ele lá no início, onde ele está super motivado, né, começando a trabalhar, a partir do momento que ele identifica que essas promessas não são cumpridas, ele entende que esse contrato psicológico ele foi rompido e, por conta disso, não dizendo que todos façam isso, mas, como eu falei, aqueles que pretendem ficar na organização se sentem injustiçados,
traídos e, por conta disso, acabam adotando algumas atitudes retaliatórias. Bom, mas o que isso tem a ver, né, com a administração, com a psicologia, com a área de gestão de pessoas? É muito importante que a gente, enquanto gestor, administrador, a gente, apesar dessas pesquisas, dessas leituras que a gente faz para poder tentar entender como que os comportamentos humanos eles acontecem dentro das organizações, nós precisamos sempre ter o embasamento da área da psicologia, porque a área da psicologia, apesar da gente fazer essas pesquisas, que elas são pesquisas que não são tão profundas, né? Na verdade, eu vou dizer que elas não são profundas no entendimento do comportamento das pessoas dentro da organização, nós precisamos e devemos ter sempre a parceria com a psicologia para que a gente compreenda de maneira mais profunda de que forma é que nós podemos lidar com essas retaliações, com essas insatisfações, porque um funcionário infeliz, ele não vai produzir. E se ele não produz, ele vai trazer prejuízo para as organizações. Então, esse foi o sentido da nossa busca aqui, de tentar compreender esse comportamento quando esse contrato ele é rompido. E é por esse motivo que a gente precisa dialogar com o professor Ozaná para compreender essa subjetividade do indivíduo aí de maneira muito ampla. Eu vou passar a fala para a Grazi, já agradecendo pela fala, para que Grazi possa conduzir esse processo. Muito obrigada. Obrigada, professora Elisângela, pelas palavras. A gente consegue identificar algumas expressões aí para reflexão, né? São os contratos psicológicos, que são as promessas não cumpridas, né? Medos, né? Receios. Então, vamos seguindo. Passo a palavra para o professor Luiz Ozaná, para a gente poder apimentar aí o nosso bate-papo. Bom, gente, é um prazer enorme, uma honra poder estar aqui nessa nossa roda de conversa. Eu quero agradecer a professora Tânia, a Grazi, a Elisângela, a Edilson, Graça, pela oportunidade de estar aqui para refletir sobre a correlação entre psicologia e administração. Eu iniciei minha carreira docente sendo professor de psicologia aplicada à administração. Então, para mim, é realmente maravilhoso poder trazer alguns conceitos que são importantes para poder agregar valor à formação e à vida de todos vocês que estão aqui essa noite, numa jornada de autodesenvolvimento. Eu diria que o maior desafio hoje do gestor é conseguir engajamento dos colaboradores. Engajamento é o maior desafio. Engajamento é um processo psicológico, porque é afetivo, cognitivo e comportamental. A psicologia ela é muito útil à administração, porque administrar é alcançar resultados com as pessoas e para elas, e não apesar delas. E por mais que a gente tenha controle de processos, de números, dados, ferramentas, as pessoas vão implementar, as pessoas vão se comprometer ou não, vão se engajar ou não. As pessoas vão se comportar favorável ou desfavoravelmente aquilo que se espera delas e aquilo que é necessário diante da dinâmica organizacional. Então, psicologia é a ciência do comportamento, uma ciência que tenha como missão ser capaz de desvendar quais são os fatores que estão por trás das nossas escolhas, partindo do pressuposto que todo comportamento humano possui sentido, intenção e motivação. Todo comportamento possui um sentido, representa alguma coisa, mesmo que você não saiba o que é. Todo comportamento expressa desejos, necessidades ou demandas. Todo comportamento possui uma intenção e todo comportamento é motivado por fatores internos ou externos. E um dos maiores desafios no mundo organizacional é justamente lidar com as pessoas. Engajamento é um estado motivacional positivo de expressão máxima das potencialidades humanas. Na realidade organizacional, a partir do momento que se ocupa determinados cargos e que se executa determinadas tarefas. E para falar em engajamento, a gente precisa satisfazer algumas necessidades humanas. A primeira necessidade importantíssima é a necessidade de autonomia. Nós, seres humanos, precisamos cada vez mais de autonomia.
a capacidade de tomar decisões com liberdade e responsabilidade. Não vamos confundir autonomia com independência. Independência é você poder fazer sozinho as coisas. Autonomia é você poder decidir o que vai ser feito. E no mundo da gestão, muitas vezes o colaborador faz sozinho, mas ele não teve a capacidade de participar do processo decisório. E isso é algo que corrompe sobremaneira o engajamento na dinâmica organizacional. Autonomia, ser capaz de participar do processo decisório, exercendo a liberdade e responsabilidade. Uma outra dimensão fundamental para a gente alcançar engajamento e que esse contrato social, Elisângela, seja cumprido nas duas partes e de forma construtiva e agregadora, é que as pessoas tenham um senso de pertencimento, se sintam pertencendo ao grupo. Dá para ver que o CRA tem senso de pertencimento. É muito orgulho fazer parte do CRA, é muito bom fazer parte do Conselho Federal, é fantástico fazer parte do CRA Mulher. Então, quando a gente sente que faz parte do time, que compartilha essa identidade, isso contribui para que a gente tenha engajamento. Uma outra dimensão fundamental é o desenvolvimento de competências. Os colaboradores precisam perceber que evoluem, que aprendem coisas novas, se sentem desafiados continuamente, que olham para trás. Poxa, quando comecei como estagiário, era tão verdinho, tão inseguro, não sabia. Hoje, depois de treinamento, programas na organização, gestão de cargos e novos desafios contínuos, uma liderança efetiva. Hoje eu evoluí, eu aprendi, eu estou muito mais amadurecido, eu sou capaz de enfrentar novos desafios, até para abrir meu negócio como empreendedor. Então, se você quiser uma equipe engajada, é fundamental que você tenha colaboradores que têm autonomia, claro, relativa, dependendo da dinâmica da organização, do cargo que ele ocupa, da complexidade dos processos e da questão ética, sigilosa e legal. Mas quanto maior o nível de autonomia relativa possível, quanto maior o senso de pertencimento de uma equipe, formando um verdadeiro time, uma identificação entre missão, visão, valores da organização com a minha visão de vida, quanto maior essa afinidade, senso de pertencimento, a gente vai ter colaboradores com maior engajamento. Assim como quando a gente percebe que as pessoas evoluem e aprendem cada vez mais coisas novas e olham para trás e percebem que estão num ciclo virtuoso de aprendizagem. E a quarta dimensão para viabilizar o engajamento, que é psicologia pura, é o sentido, propósito. Está tão em voga hoje, nunca se falou tanto sobre propósito quanto hoje. Então, o que é o propósito? É a capacidade de enxergar conexões entre aquilo que eu penso, eu sinto e eu almejo com aquilo que a organização oferece, exige, cobra e permite de minha parte. Então, quando a gente percebe que o meu sentido de vida, o meu propósito de vida está em conexão com o sentido da organização, a gente vai mais longe. Já pensou se eu sou vegano e vou trabalhar numa fábrica de embutidos, na Sadia ou na Seara? Vai dar problema, né? Porque o meu propósito de vida, que é a alimentação natural, choca com... Enfim, não tem melhor nem pior, certo nem errado. Mas se tem uma divergência entre esse propósito e esse sentido, a gente tem dificuldade para ter engajamento. Engajamento é quando você tem um colaborador com vigor, com energia, com garra, com gás, com bateria carregada, um colaborador que é comprometido, dedicado, veste a camisa, dá o seu melhor, é sua melhor versão. E quando você tem um colaborador que mantém a concentração, o foco, a atenção, quando ele está plenamente ali diante da execução das tarefas e na dinâmica da realidade organizacional. Então, psicologia é exatamente a ciência do comportamento que vai ajudar os administradores a entenderem quem são as pessoas, quais são as diferenças individuais, por que para algumas pessoas funciona melhor tal tipo de estratégia, para outros funciona melhor outra. O maior equívoco no mundo da gestão é você padronizar abordagens em relação às pessoas. Você precisa personalizar a abordagem, porque as pessoas têm formas de entender a realidade que são diferentes. Essa subjetividade que está vinculada ao perfil comportamental, por exemplo, ao tipo psicológico junguiano. Eu sou especialista em tipos psicológicos junguianos. Desenvolvi um instrumento de mapeamento de perfil chamado Persona Test com Temudo. Quem quiser conhecer essa ferramenta pode baixar o aplicativo no Google Play ou no App Store, para você poder saber qual é o seu perfil comportamental. Então, ao identificar o perfil comportamental, a gente pode ter uma abordagem mais personalizada e, consequentemente, a gente consegue adequar melhor o homem ao cargo, o homem aos desafios organizacionais e alcançar maior nível de engajamento,
respeitando-se o contrato psicológico, aquilo que é tácito, aquilo que está vinculado à subjetividade, à alma, e não apenas aquilo que é observável, demonstrável concretamente. Porque a psicologia vai estudar o observável e o subjetivo, e vai ser um excelente parceiro para vocês, administradoras e administradores. Professor, excelentes palavras, viu? Consegui aí, acredito que todos também, conseguiram também identificar algumas expressões para reflexão, né? Anotei aqui engajamento de colaboradores, comportamento, inserção, sentido e motivação, potencialidades humanas, o propósito versus o sentido da organização, que isso é tão importante, né, para a gente criar essa percepção dentro do ambiente que nós estamos, né? Isso é muito importante. Achei interessante também sobre a questão do equívoco que as empresas cometem, não é? De padronizar aspectos relacionados a pessoas. Achei isso muito interessante. E eu queria pontuar para vocês, né? Fazer uma pergunta, na verdade, né? Então, nos dias de hoje, a gente percebe que há uma preocupação em fomentar perfis de profissionais eficazes, profissionais éticos, que conhecem os seus limites, as suas potencialidades, né? A gente percebe que existe uma convergência para esse tipo de perfil. E eu queria saber de você, Osana, de que forma a psicologia contribui para a construção desse tipo de perfil? A psicologia vai ajudar nas organizações, como parceiro do administrador, a selecionar melhor pessoas que tenham um perfil compatível com aquilo que é esperado, individual e coletivamente. Porque você pode ter, por exemplo, pessoas que são mais racionais. Tem várias formas de você fazer mapeamento de perfil. A abordagem junguiana dos tipos psicológicos trabalha com 4 perfis. O perfil pensamento, que é o lógico, sentimento, é o afetivo, sensação, que é o operacional, e intuição, que é o criativo. Então, você pode, primeiro, identificar determinado cargo, determinada função, demanda perfis comportamentais, com qual maior tendência. Então, você pode selecionar pessoas que têm uma maior probabilidade de ajustamento, de adaptabilidade criativa a determinados cargos que são exigidos. Ao mesmo tempo, quando você mapeia o coletivo e sabe que aquele setor tem uma tendência coletiva a ter determinado perfil, isso instrumentaliza a liderança a saber a melhor maneira de me comunicar, de persuadir aquele grupo é usando tais estratégias comunicacionais. Então, eu vou aprender a criar rapport, a criar vínculo com os colaboradores em função do canal específico deles. Isso facilita bastante. E também, ao mapear o perfil comportamental da sua equipe, você pode ver que tem um gap. Olha, eu tenho 10 colaboradores que trabalham na recepção. A recepção ideal é que seja sentimento. Dos 10, eu fiz o teste aqui e descobri que 6 não têm o perfil sentimento. Então, talvez eu deva fazer um treinamento, um programa de capacitação para desenvolver mais essas competências ligadas ao lado sentimento, para que tenha maior afinidade com aquilo que é esperado diante da execução das tarefas vinculadas ao cargo. Então, a psicologia ela vai poder ajudar, através do mapeamento de perfil comportamental, a seleção, treinamento, desenvolvimento e exercício de uma gestão de pessoas e de liderança que seja engajadora, que promova mais engajamento. Ok, professor. Obrigada pela sua contribuição aí, em umas palavras. Queria fazer uma pergunta para a professora Elisângela. Olha só, sem a consideração dos aspectos psicológicos, a análise, a interação, a produtividade e satisfação das pessoas nas organizações, elas ficam comprometidas, né? Como podemos otimizar de forma contributiva esses aspectos psicológicos? Bom, vamos lá falando como gestora de pessoas, né? Primeiro, eu vou chamar o Zaná, lógico, quando as coisas começarem a apertar aí, que a gente precisar de uma consultoria, digamos assim, da área psicológica para atender essa necessidade que você trouxe para a gente vai gritar pelo professor Zaná. Mas vamos lá.
Eu vou até falar para vocês aqui algo que, pedir licença, o professor Zaná estava falando aí sobre a questão do engajamento e mencionou questões que fez até parte do meu estudo, na verdade, no mestrado, sobre espiritualidade nas organizações, que são algumas, nós chamamos de dimensões lá da espiritualidade, que é a questão do respeito à vida interior do indivíduo, né? O significado do trabalho, que todo trabalho ele precisa ter um significado para esse trabalhador, para que ele possa se sentir engajado para fazer isso, né? Então, quando o professor Osaná estava falando sobre a questão do engajamento e mencionando esses aspectos, me recordei muito da questão da espiritualidade, o senso de conexão, porque senão a pessoa ela não consegue estar ali interligada e criar esse engajamento, alegria, alinhamento do eu com o nosso, né? A valorização do funcionário, diminuição da competição interna entre os funcionários e da carga de trabalho também. Daí, associando essas situações, de acordo com o que o professor Zaná trouxe sobre o sentido, interação, motivação, senso de comunidade, senso de pertencimento, é fundamental que a gente, enquanto gestora de pessoas ou gestor de pessoas, a gente comece a observar ainda mais esse nosso funcionário, de maneira que a gente tente identificar o momento, né, a partir de qual momento que esse funcionário está começando a se sentir insatisfeito e, principalmente, compreender que essa insatisfação desse funcionário vai impactar diretamente na produtividade. Nós temos um índice, né, que é estudado na academia, que é o índice de felicidade interna bruta. Na verdade, a gente tenta, né, o que a academia tenta fazer, os pesquisadores, né, nós, enquanto pesquisadores, nós tentamos fazer com que haja um melhor entendimento dessa subjetividade para que os empresários possam perceber que se o funcionário não estiver feliz, não vai ter engajamento, não vai ter produtividade. Então, eu acredito muito, Grazi, no sentido de que nós precisamos, primeiramente, parar de ficar com as cabeças baixas só no celular, né? E eu estou falando isso dentro das organizações, não apenas fora das organizações. Nós precisamos sair desse contexto de, muitas das vezes, né, quando a gente está ministrando cursos ou palestras, eu ouço bem as pessoas falarem o seguinte: poxa, a gente vai falar com o nosso líder, ele sequer olha para a gente nos olhos. Então, isso não é liderança, né? A gente precisa compreender que liderança é você estar atento ao seu funcionário. E o que o professor Zaná trouxe bem aí, fazendo o link, é que as organizações, gente, elas são feitas por pessoas. E se essas pessoas não estão satisfeitas, e aí vou usar de novo a palavra que o professor Zaná trouxe, né, para a gente criar esse link, elas não estão engajadas, felizes, alegres, não têm um propósito ali naquele ambiente de trabalho, com certeza isso vai repercutir de maneira negativa para a organização. E quando a gente fala de valorizar esse funcionário, de fazer com que ele tenha esse senso de pertencimento, não é afrouxar nas regras da organização, porque às vezes a pessoa fala: eu vou ser um chefe bonzinho. Não é ser chefe bonzinho ou malzinho. É exatamente compreender a pessoa dentro da sua subjetividade. É exatamente fazer com que haja harmonia nesse ambiente de trabalho para que todos saiam ganhando. Tá? Então, eu fecho essa fala no sentido de dizer o seguinte: vamos olhar mais para as pessoas dentro das organizações, né? Não apenas naquela meta que foi dada para que seja cumprida, mas no que aquela pessoa ela pode contribuir para a organização, não apenas no campo das metas. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Elisângela. Tiago Mota, aqui no chat, está nos fazendo uma pergunta. Vou passar para vocês. Pensando na psicologia organizacional, um aspecto relacionado à carreira, ao avaliar e perguntar aos empregados quais são suas motivações e trabalhar os aspectos individuais para melhor performance, não haveria uma certa confusão com os chamados coaches, né? Especializados em carreira, que tanto existem por aí nas redes sociais? Eu sou psicólogo e eu acho que a contribuição dos coaches é muito interessante, desde que elas saibam quais são suas limitações, qual é a sua abrangência. Existem técnicas que são mais específicas para trabalhar com determinadas questões ligadas a comportamentos
específicos, direcionados para determinados objetivos e planejamento de ação, enfim, planejamento do que você quer alcançar, análise de metas específicas. É muito interessante. Não tem conflito a priori de interesse, desde que cada um saiba qual é o seu espaço. O que o coach não pode é querer propor psicoterapia, trabalhar com processos afetivos, emocionais e conflitos profundos, porque ele não tem formação para isso. Mas é possível a gente aplicar técnicas mais, eu ia chamar superficiais, mas tem um viés de como se fosse algo de secundário, de segunda categoria, não é isso. Mas são técnicas, vamos pegar a analogia, se você vai no dentista, você pode fazer uma obturação, ou você pode simples, ou você pode fazer canal. A obturação simples não é algo desqualificado ou de segunda divisão, mas é algo específico dentro de determinado viés. É mais ou menos isso que a gente está falando. O coach tem um nível de atuação que é mais superficial em termos comportamentais, a psicologia tem uma possibilidade infinitamente mais ampla de intervenção. Então, não tem choque, desde que cada um saiba qual é a sua limitação e qual é a sua abrangência. Eu vou pedir licença ao professor Ozaná até para trazer uma situação, vou fechar aqui meu vídeo, desculpem. Trazer uma situação de um congresso que a gente participou, que estava justamente falando sobre questões relacionadas ao coaching e psicologia, né? Eu não sou psicóloga, a minha área de atuação exatamente de administração na área de gestão de pessoas no que diz respeito ao administrador, administradora, e havia-se uma discussão muito grande, porque os psicólogos que estavam participando dessa mesa, né, de apresentação de trabalhos, eles estavam falando sobre o que eles estavam encontrando, né? Então, assim, eles estavam criticando o serviço do coach, né? A atuação do coach no sentido de proporcionar à pessoa, ou pelo menos vender a ideia para a pessoa de que ela já estava formada e que era uma pessoa de sucesso e que ela já estava pronta para que talvez responda essa questão do rapaz, eu não sei. Já estava pronta, por exemplo, para assumir um cargo de liderança. Mas essa pessoa, em termos de comportamento humano, ainda precisava ser muito bem mais trabalhada profundamente, né? E aí o que eles mencionaram foi a questão exatamente dessa psicologia, né? De algo mais dentro mesmo da psicologia, porque assim, eu acredito que o fato de eu estar sorrindo, legalmente falando, aqui não adentrando da psicologia, o fato de eu estar sorrindo não significa que eu estou alegre. Então, bom exemplo disso são as redes sociais, onde nós vemos muitas pessoas ali com as fotos, não sei se o professor Zaná e vocês que estão aqui presentes já assistiram o filme Os Substitutos, caso vocês não tenham assistido. Vale muito a pena, porque ele fala exatamente das pessoas que estão deitadas numa cama, adoecidas, mas têm robôs falando por eles durante todo o mundo, né? Então, esses robôs são sempre saudáveis, sorridentes, bonitos, e eles estão acabados. Então, são chamados os substitutos. Então, se a gente fizer uma analogia com as redes sociais, o fato de eu ter uma foto sorrindo não significa que eu estou alegre. Então, eu tenho que ter esse cuidado enquanto coach, né? Eu não sou coach, mas eu preciso ter esse cuidado para fazer essa análise e até mesmo, quem sabe, né, fazer essa parceria com o psicólogo para poder fazer essa análise de maneira mais completa. Porque a gente pode acabar vendendo a ideia para a pessoa de que ela já está pronta, e isso acabar gerando uma frustração muito grande, que foi isso que eu escutei dos psicólogos nesse congresso, quando nós estávamos conversando e discutindo, né, sobre um determinado tema, e que eles estavam recebendo muitas pessoas frustradas porque elas exigiam e acreditavam que já estavam prontas para se tornar líder, e, na verdade, a empresa, dentro de toda uma estrutura muito mais ampla, né, de psicologia e de outros profissionais, conversava e dizia que ainda não era o momento. Então, isso acabava entrando em confronto. Então, a gente precisa, acredito que o professor Zaná, assim, ele traduziu muito bem. Eu estou tentando ser um pouco mais direta, porque eu não sou psicóloga. Então, eu acredito que talvez a minha resposta seja um pouco mais, assim, não, né? Mas o que acontece? Eu acredito que a gente precisa ter muito cuidado, né? Quando quem é coach, para poder exatamente não ultrapassar esse limite
para poder estar fazendo o que o psicólogo deve fazer, né? Que é a função do psicólogo. Assim, enquanto gestora de pessoas, eu não posso estar aplicando testes psicológicos. Não é que eu não possa, eu não devo, né? Porque isso eu não tenho como avaliar profundamente. Eu posso fazer uma análise de maneira muito equivocada e acreditar que eu estou ajudando a organização e ajudando o profissional, muito pelo contrário, eu estou prejudicando. Então, cada um no seu quadrado, né? Então, é preciso que a gente avalie bem isso direitinho. Desculpa por estar tomando tanto tempo. A pessoa quer fazer alguma consideração? É exatamente isso, né? Que a gente tem que tomar cuidado para não criar expectativas artificiais. Essa é a grande crítica que se faz a profissionais que não são qualificados e que prometem mundos e fundos e transformações imediatas, curto prazo, soluções mirabolantes, e tudo que é mirabolante não é sustentável. Na administração também, né? Quantos falsos gurus vêm e dizem, não, essa ferramenta, e aí idealiza, e aí vende, e na prática não é capaz de alcançar os resultados propostos. Isso vale para todas as áreas, seja para emagrecer, para perda de cabelo, seja para mudança de comportamento, seja para alcançar lucro na empresa, seja, enfim, em todas, ou na política, então, em todas as áreas, evite o mirabolante, porque as mudanças dão trabalho. As mudanças exigem, aliás, toda mudança exige sacrifício. E, além de psicólogo, eu sou historiador e mitólogo, e os mitos são narrativas simbólicas, metafóricas, que ilustram a realidade humana. E só com sacrifício é que é possível a gente evoluir em todas as culturas e sociedades, através do tempo. O sacrifício é que permite o desenvolvimento e a evolução. Rapidamente, tem um mito iorubá que traduz isso. Tinha um grande... o Babalaô, o pai do segredo na mitologia iorubá, que é Orunmila, e ele estava se destacando muito, com muito trabalho, precisou de um ajudante, precisou de um estagiário. Aí o estagiário foi Ossain. Ele começou a se destacar e aí começou a ter uma rivalidade, porque só tinha vaga para um. Aí o Ludumaré, que é o principal dos orixás, disse, olha, tem que organizar aqui as coisas. E aí fez um desafio. O filho primogênito de cada um vai ser enterrado e vai ficar 7 dias embaixo da terra. E depois que eu voltar e chamar o nome de cada um, aquele que estiver vivo, seu pai vai ser o único Babalaô, o pai do segredo, responsável pelo Odu, pelo destino. É o gestor de pessoas da organização. Aquele que vai estar responsável pelo oráculo, pelo Ifá, para permitir que as escolhas sejam escolhas mais saudáveis, com engajamento na organização. Aí o CEO, o do Maré, foi lá e fez esse desafio, esse processo seletivo, com treinamento e desenvolvimento, e gestão de carreira. Aí Ossain diz, meu filho é forte, ele é um caçador, eu tenho certeza que ele sobrevive. Não fez nada, o filho foi enterrado. Só que Orunmila disse, não, eu preciso falar com o oráculo, tenho que procurar o sacerdote, eu tenho que saber o que é que eu preciso fazer. Ele teve aquela humildade. Aí o oráculo disse, você vai ter que fazer um sacrifício, vai ter que enterrar, junto com seu filho, um coelho, um bode e óleo de palma. E assim foi feito. O coelho estava vivo, fez um buraco e aí fugiu e criou um duto de ar para o filho de Orunmila. Quando ele teve fome, ao longo dos 7 dias, ele comeu a carne de bode. Quando teve sede, tomou um pouco do vinho de palma. 7 dias depois, o único que estava vivo era o filho de Orunmila e ele foi outorgado o Babalaô, o pai do segredo, na mitologia urubá. Agora está todo mundo sentado, né? Sabe quais são os nomes dos 2 filhos? O filho de Ossain e o filho de Orunmila? O filho de Ossain se chama Remédio e o filho de Orunmila se chama Sacrifício. Quem não se sacrifica vai ter que remediar. Quem não planeja a administração vai ter que remediar. Quem não paga os impostos vai ter que remediar quando tiver a fiscalização da Receita Federal, ou quando quiser participar de uma licitação, vai ter que parcelar, entrar no Refis e vai dar confusão. Quem não tem um caixa financeiro, quando vem a pandemia, vai quebrar, porque não vai conseguir ter fôlego para lidar com essas situações. Quem não tem um banco de talentos vai ter dificuldade quando fecha um contrato e precisa de contratação de funcionário curto prazo, vai ter que iniciar, ou vai fazer uma seleção equivocada, ou vai ter que correr no processo e vai ter dificuldade. Então, quem não previne tem que remediar. Quem não se sacrifica tem que remediar. E o que é sacrifício? É renúncia a alguma coisa importante. Só a gente renunciando ao nosso momento em família aqui é que a gente pode estar discutindo temas tão relevantes. Só quem renuncia ao valor da mensalidade vai poder pagar o curso de pós-graduação em administração ou a graduação em administração numa faculdade digna
que permite uma boa formação. Enfim, só com sacrifício é que a gente cresce. E o mundo da gestão de pessoas, o mundo da administração, e não tenho dúvidas, da administração, não tenho dúvidas que é bem significativo. O empreendedor que abre um negócio e quer lucro, quer retirada, ele vai quebrar, porque ele vai misturar o seu dinheiro com o dinheiro da empresa, quebra. Você tem que renunciar. Tem que ter um capital inicial. E esse capital inicial, psicológico, comportamental e financeiro, vai exigir um sacrifício. Quem não se sacrifica, não evolui. Olha que o mito iorubá, que tem 1000 anos, tem essa mensagem para a gente. A psicologia afirma isso e vocês, como administradores, sabem disso também na prática, com certeza. Então, esse é o desafio, a gente ser capaz de lidar com as pessoas para permitir que haja maturidade, para que haja consciência e que haja engajamento, através de políticas de gestão de pessoas e liderança engajadora, selecionando bem, treinando, capacitando corretamente, remunerando estrategicamente, com plano de carreira, avaliação de desempenho, com pesquisa de clima, investimento em segurança, saúde, sustentabilidade, e isso implica em sacrifício. Investimento é sacrifício, investimento de tempo, de capital financeiro, capital humano, enfim, de expertise, homem-hora é investimento, é sacrifício. Então, as nossas escolhas determinam onde nós vamos chegar, e acho que a psicologia é isso, é a ciência do comportamento que ajuda a gente a escolher melhor. O trabalhador escolher melhor como é que ele pode lidar com os desafios organizacionais, se lamentando, aí vem a Elisângela, sabotando, criando confusão, falando mal, fofoca, improdutivo, se acidentando, processo fraudulento na justiça contra o empresário, ou ele consegue lidar com essa realidade sabendo que tem que fazer um sacrifício, e se não tem afinidade com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele é, ele pode procurar outra oportunidade, é o digno consigo mesmo e com quem está contratando, né? Então, renúncia, sacrifício para ter crescimento, porque quem não investe tem que remediar, quem não previne, remedia. Professor, excelente reflexão, de verdade. Faz a gente se remeter aos primeiros conceitos que a gente aprende em administração, que é a questão do planejamento, né? O administrador, ele é o ponto de partida para se construir o perfil do administrador, é a questão do planejamento, né? Quando ele não tem um planejamento, não tem um plano, tudo que ele fizer tende a desandar, né? Então, o caminho que ele busca pode ser desviado, né? Então, essa sua reflexão me fez me remeter a esse conceito de planejamento, que o administrador, a pessoa em si, ela precisa ter para poder seguir. Bom, tem um participante, Eduardo Falso, ele fez uma pergunta assim: como melhorar o padrão de liderança diante da crise que estamos vivendo nas organizações, sobretudo pela falta de empatia? Fiquem à vontade para quem se sentir mais tranquilo para responder. A gente precisa humanizar a gestão, e acho que a Elisângela trouxe muito bem que humanizar não é ficar refém do empregado, não é paternalismo. Humanizar é justiça, senso de equidade, profissionalismo na gestão, boas práticas, senso de responsabilidade social, entendimento da dinâmica subjetiva do comportamento humano nas organizações e conexão com o propósito. Então, o que a gente precisa é de uma gestão humanizada, com escuta, com entendimento. Minha experiência como consultor na área organizacional, eu vejo que a maior demanda dos colaboradores, necessariamente, não é que suas demandas sejam supridas, mas é que alguém escute. O cara nem escuta, desqualifica. Escute, dê um feedback negativo, agora fundamente, trate com respeito. Então, acho que se a gente é coerente na relação que a gente estabelece com as pessoas, criando um clima de diálogo, de transparência, você pode... Eu já fui gerente de recursos humanos de uma fábrica de móveis escolares, 350 empregados, tive que demitir 10% da força de trabalho num dia, porque a gente perdeu um contrato importante. Eu fui capaz de demitir 35 pessoas num dia, mas tivemos critérios transparentes de qual seria o parâmetro para demissão, pagamos todas as indenizações, não matracamos nada, tratamos com todo o respeito
é um momento tenso, difícil, mas quando você trata com respeito, quando você escuta, quando você fala a verdade, quando a verdade, com a transparência, claro, respeitando essas questões estratégicas, sigilosas, éticas e legais, mas quando você tem essa transparência, esse respeito, as pessoas se engajam mais. Então, é importante criar essa cultura nas organizações. Eu acho que esse é o segredo, dentro do ponto de vista psicológico. Elisângela, no início da sua colocação, você usou a expressão contratos psicológicos, né? Eu acredito que seja uma expressão de percepção bem difícil para as pessoas. Você pode comentar um pouquinho sobre esses contratos psicológicos que são firmados dentro das organizações? Sim, Grazi. Obrigada até para a gente poder falar um pouco mais também, né? Tentar esclarecer um pouco melhor. Fazer o seguinte, antes de comentar sobre isso, eu vou dar só 2 pontinhos aqui, falar sobre a questão, o que o professor Zaná falou, ele trouxe anteriormente sobre esse cuidado com a pessoa para o cuidado com todos. Professor, tem uma frase que eu geralmente utilizo com os meus alunos, né, e com as pessoas quando eu estou conversando. Não sei quem é o autor, porque eu peguei essa frase no Google, famoso Google, mas assim, eu creio que ela é tão verdadeira e forte, ela é pequenininha, que ela diz que quem não é bom ímpar não vai ser bom par, né? Então, isso traduz também, se a gente não está bem com a gente mesmo, a gente não vai conseguir ser uma boa esposa, um bom esposo, um bom colega de trabalho, um bom marido, e quem vai ajudar a gente a estar ser esse bom ímpar, né, comigo mesmo, é exatamente a psicologia que vai fazer com que a gente consiga se entender, né, ou tentar se entender, que não sei se a gente consegue, no geral, se entender de maneira ampla, mas a gente vai conseguir ser melhor para a gente também, para poder conseguir ser melhor com os nossos pares, né? E a questão da empatia está muito em voga, a gente está falando de empatia o tempo todo aí, mas é preciso, de fato, analisar essa empatia na raiz dela, né? E aí, só para perturbar um pouquinho o juízo, que eu não vou me adentrar, mas quando a gente fala em empatia, eu trago um questionamento aqui. Será que nós somos empáticos quando a gente faz, e aí eu vou para a área de recrutamento e seleção, quando a gente faz um processo de recrutamento e seleção, e a gente não leva em consideração a diversidade racial, a diversidade de gênero, todas as diversidades que existem, quando a gente tem preconceito porque a pessoa é homossexual, porque é negro, porque é gordo, porque é magro, porque mora no bairro assim, assado. Então, acredito que essa empatia, ela precisa estar muito interligada com a questão da diversidade. Aí sim, eu acredito que a gente pode estar dentro da administração, podendo falar em gestores mais empáticos, tendo esse cuidado com as pessoas que estão dentro da organização. E, só fechando, ambientes diversos são ambientes ricos. A natureza já nos diz isso. Se você planta a mesma árvore em vários lugares, essas plantas não conseguem dialogar entre si, dialogam sim, tá? Mas se você traz uma diversidade ali naquele espaço, você vai ver o quão rico que vai ser aquele espaço dentro da natureza. Tá? Então, assim, a gente precisa ter espaços diversos dentro das organizações. O contrato psicológico, gente, imagina agora que o professor Zaná, vou colocar ele agora na fogueira, né? O professor Zaná me contratou e chegou para mim e me prometeu uma série de coisas. Elisângela, você vai trabalhar agora aqui para mim e o seu horário de trabalho vai ser de 8 às 18, você vai ter 2 horas de almoço. E também esse trabalho é um trabalho tranquilo. Pronto. Primeira semana eu estou aprendendo, segunda semana, na terceira semana eu não consigo, me matriculei na faculdade, não consigo chegar na faculdade no horário, porque todas as vezes que eu digo, professor Zaná, eu estou precisando sair agora, ou Elisângela, a gente precisa muito de você agora nesse momento, não vai dar para lhe liberar, não. E aí eu já não consigo mais sair no meu horário, chego atrasado na minha faculdade, não consigo fazer minha faculdade, não estou conseguindo almoçar de maneira, dentro do horário que eu deveria almoçar, ao invés de ter 2 horas, só tenho 15 minutos, e a empresa está sempre dizendo que eu preciso compreender o lado dela, porque a empresa agora está precisando, mas em compensação, quando eu olho para o lado de fora da empresa, a empresa me diz,
né, a empresa, através do nosso líder, me diz que não pode contratar outra pessoa que está passando por crise, mas o meu líder está trocando de carro, que aí eu já não vou dizer que é o Osaná, porque ele não vai fazer isso, mas está trocando de carro o tempo todo. Então, que crise é essa que só afeta o funcionário, mas não afeta o líder? E aí, nesse momento, eu começo já a exatamente acontecer o quê? A romper esse contrato psicológico, a dizer, peraí, gente, tem alguma coisa errada nesse processo aí. Então, nesse momento, o que é que eu vou fazer? Eu já vou começar a retaliar a organização. É possível que isso aconteça, tá, gente? Então, eu já vou começar a fazer o quê? Dizer que eu estou doente, vou pegar um atestado, colocar, passar 2, 3 dias. Não estou ensinando ninguém a fazer isso, até porque, falar uma coisa para vocês, retaliar, seja pessoa ou empresa, só vai trazer infelicidade para você, certo? Então, assim, se você não está feliz no seu ambiente de trabalho, se planeja, sai, procura outro lugar para você não adoecer. E a gente não vai entrar aqui para poder estar falando de burnout, né? Mas a gente não deve se permitir estar infeliz no ambiente de trabalho. Então, o contrato psicológico é estabelecido através de promessas. Prometi, como líder, não cumprir isso, e tem uma coisa interessante. Como é que ele é estabelecido? Imagina que eu chego todo dia para o professor Osaná, quando ele chega lá na sala dele de líder, e eu vou lá na sala dele fofocar com ele. Né? Mas a gente já viu que o professor Osaná não tem cara de fofoqueiro, né, professor? Então, tudo que eu estou contando aqui é uma historinha. Então, assim, imagina que eu vou na sala do meu líder e vou lá fofocar tudo o que aconteceu na empresa. Aí o meu líder, o que é que ele faz nesse momento? Ele me dá uma folga, porque é uma troca. Então, quando eu levo as informações para ele, ele me beneficia, fazendo com que eu saia mais cedo. Aí, no dia, por exemplo, que eu quero sair mais cedo, que eu vou chegar lá na sala do meu líder e vou dizer que eu estou precisando sair mais cedo, que ele diz assim, Elisângela, hoje não vai dar. Aí eu vou parar para pensar, vou dizer, poxa, que legal. Quando ele quer obter as informações, ele me pergunta, mas na hora que eu estou precisando, ele não quer me dar o que eu quero. Aí eu começo também a retaliar e aí eu posso minar essa liderança. Sabe, gente? Então, assim, são situações do dia a dia, do nosso cotidiano, que a gente vai verificando e a gente vai conseguindo compreender como é que esse contrato ele vai se estabelecendo, nas entrelinhas, não diretamente. Meu líder não me pediu para fazer fofoca, mas a partir do momento que ele escuta e que ele, em contrapartida, vê que ele pode me dar algum agrado, entre aspas, saindo mais cedo, dando uma folga ou fazendo outra coisa do tipo, vai começando a se estabelecer esse contrato psicológico. É isso, gente. Obrigada. Interessante, professora, sua fala, né? Esclarecedora, porque esses contratos psicológicos acontecem de forma subjetiva, né? A gente não consegue enxergar isso, mas acontece, a todo momento a gente firma esses contratos e a gente não tem essa percepção, né? Bom, gostaria de pontuar a vocês dois, agradecer a contribuição, né, dessas palavras, desses temas que são tão importantes para a gente construir um cenário dentro de nós referente à área de psicologia, à área de administração, que são áreas distintas, mas estão sempre ali juntas, né? Estão mais próximas do que a gente pensa, né? Que estão. Então, assim, achei interessante essas questões ligadas a contratos psicológicos, a esses conflitos que nós não conseguimos desembaraçar assim tão facilmente, mas que são criados de forma tão instintiva, né? De acordo com os nossos comportamentos. Achei interessante quando o professor falou sobre a padronização das relações das pessoas dentro das organizações. A gente percebe isso tão claramente, né? Que os gestores, eles provocam a gente a se moldar, né? A padrões que nem sempre não é o ideal, né? Bom, gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui conosco até esse momento. Percebi que tem pessoas do Rio de Janeiro, de Goiânia, de Belém do Pará, daí de Salvador, daqui de Ilhéus, que eu percebi que tem gente aqui. Acredito que esse bate-papo
essa roda de conversa tenha contribuído para um incremento aí, né, de cada um de vocês. Se alguém quiser fazer alguma colocação, para a gente poder finalizar e eu passar a palavra para a professora Tânia. De antemão, queria agradecer a presença do administrador Ramiro Lubian, que é o nosso diretor, a assessora especial da presidência, a administradora Sandra Cine, né? A superintendente do CRA, a administradora Rosilene, e a todos vocês que estão aí presentes. Gostaria de pontuar também as pessoas que fizeram perguntas, muito obrigada. E eu gostaria que, se possível, vocês respondessem a nossa pesquisa de satisfação, que o link está aí no chat. Se vocês quiserem pontuar alguma coisa, Osanã e Elisângela, vocês fiquem à vontade para a gente poder finalizar e passar para a Tânia finalizar a nossa roda. Eu quero agradecer a presença, gente, agradecer a iniciativa, a oportunidade. É uma honra estar aqui com vocês. E, infelizmente, eu preciso sair agora, mas chegamos já ao final, conseguimos conciliar. E quero dizer o seguinte, que a vida impõe para a gente perdas, lutas e ganhos. As perdas a gente elabora e supera, porque precisam fazer sentido para a gente. As lutas a gente enfrenta, porque a gente precisa confiar na gente. E os ganhos a gente precisa saborear, gozar, degustar, porque a gente precisa gostar da gente. Então, importante a gente tentar enfrentar esses desafios. A Milka faz uma pergunta aqui, como lidar com a questão do luto e do suicídio. Viktor Frankl, que é um dos maiores teóricos da psicologia e fundador da logoterapia, vai dizer que desespero é diferente de sacrifício. Sacrifício é um sofrimento com sentido. A renúncia de algo importante que permite que você aprenda e evolua, e você sofre, mas em função de algo maior e consegue evoluir. A frase de Nietzsche, famosa, quem tem um porquê enfrenta qualquer como, e que Viktor Frankl divulgou de maneira significativa como um ex-prisioneiro de campo de concentração do período nazista, e que viu que quem tinha sentido conseguia lidar com as situações mais difíceis e adversas possíveis. Desespero, para Viktor Frankl, é um sofrimento sem sentido. É um sofrimento que não agrega, não está em conexão com sua visão de mundo e com sua concepção de si mesmo. Então, o suicídio é quando você chega no desespero de não conseguir mais encontrar sentido naquilo que você realiza e em quem você é. Eu costumo dizer também que não queira ser feliz. Desculpe, não queira ter sucesso, queira ser feliz. Sucesso é consequência de felicidade. E para você ser feliz, você tem que ter motivos para ser feliz. Então, que você se conecte com seus sentidos, saiba fazer suas renúncias e administrar os seus sacrifícios. Obrigado pelo carinho, pela presença. Me acompanhe nas redes sociais. Meu Instagram, @professor Luiz Osanná, tem muita postagem legal. E o meu canal no YouTube, que tem muitos vídeos falando sobre comportamento, subjetividade, mitologia, psicologia, tanto logoterapia quanto psicologia analítica de Jung, que é a minha abordagem. Obrigado, beijo no coração. Oi, gente, vou aproveitar também aqui a saída do professor Osanná, porque a gente também está de saída aqui, agradecer bastante, dizer que foi muito rico para a gente, né, estar participando desse momento aqui com vocês. A gente aprende muito também quando a gente compartilha, né, conhecimentos aqui. O professor Osanná, ele traz muito conhecimento para a gente, para que a gente possa se questionar sobre várias situações, e até mesmo as perguntas que vocês trouxeram para a gente nos traz reflexões muito importantes, como a própria Grazi trouxe, né, as reflexões desse momento que a gente tem discutido. Então, agradecer a oportunidade e me colocar à disposição, né? Vou seguir o professor Osanná, brincadeira, já estou seguindo ele, mas aproveite e me sigam também nas redes sociais, a Elisângela Julião, e que a gente pode estar conversando sobre essa questão da subjetividade nas organizações. Mas deixar muito importante, algo muito importante para vocês, a participação de vocês aqui nesses eventos é que faz com que a gente se sinta motivado para poder trazer mais eventos, e que vocês sugiram para a gente quais são os eventos que vocês desejam para que a gente possa estar tentando ajudar nesse processo.
Então, uma boa noite para todos. Vou aguardar a fala da professora Graça, de Grazi, aí, antes de sair, tá bom? Fiquem com Deus. Muito obrigada por vocês estarem escutando a gente. Obrigada, Eli. Sempre um prazer poder ouvir você, né? Professora Graça, a sua colocação, e logo em seguida passaremos para a professora Tânia, para a gente finalizar. O áudio não está aberto, professora. Pode passar para a professora Tânia, viu? Tudo bem, então. Está disposta agora a fazer está online, né, professora? Chegamos ao fim, professora. Que bom que deu tudo certo. Agradecer a todos os presentes, né? E agradecer as pessoas que participaram. Infelizmente, não deu para a gente poder responder todas as perguntas, mas acredito que as colocações dos palestrantes aí acrescentaram a nós. Passo a palavra para você, Tânia, para a gente finalizar o evento. Ok. Boa noite para todos. Eu não assisti o iniciozinho das apresentações, porque tecnologia é tecnologia, né, gente? E eu fiquei fora da rede por uns 15 minutos, mas pude aproveitar e desfrutar em muito do evento. Já tinha certeza que seria um sucesso, pelo que eu conheço de Osaná, pelo que eu conheço de Elisângela e por nossa expectativa em Graziela. O que eu tenho a dizer para vocês é agradecer a presença de todos e dizer que esse é um evento que tem um caráter e um olhar voltado para o feminino. E o feminino é inclusão. Então, esse evento é um evento da Comissão da Mulher da Bahia, que faz parte da Comissão da Mulher Nacional do CFA e a nossa do CRA, que é composta por mim, professora Graça, Elisângela e nossa caçulinha Graziela, representando o sul do estado. Se tiverem assistindo do norte e do oeste do estado, nós estamos precisando que os representantes indiquem uma participante para a comissão, para que nós possamos cobrir o estado de uma forma mais efetiva e dizer que esse programa, nós pensamos no nosso planejamento de 2021 de trabalhar um pouco com as afinidades das profissões. É muito comum que os profissionais se entrincheirem e achem que suas áreas são incomunicáveis. E profissões como a nossa, de gestor tem que olhar para a floresta. E a floresta tem diversas espécies que precisam estar interagindo, que precisam estar trabalhando juntas para que a gente possa ter um produto diferenciado, um produto que efetivamente atenda à sociedade, porque a sociedade é diversa. Então, o gestor tem que ter essa ideia muito clara. Então, nós desenvolvemos esse programa, esse foi o segundo evento desta área. No primeiro, foi uma roda de conversa entre engenheiros e administradores. O segundo, psicólogos e administradores. E no próximo ano, nós deveremos ter algumas rodadas mais de profissões que são bases de um sistema, porque todas as organizações são sistêmicas. E, como sistema, ela é composta de uma série de engrenagens diferenciadas e que precisam estar azeitadas, harmonizadas, ou seja, precisa ser uma comida bem temperada, harmonizada com um bom vinho. Então, eu agradeço a todos vocês e espero
que vocês sejam assíduos participantes dos eventos da mulher. Nós estamos fazendo um planejamento para o próximo ano, que com certeza traremos novidades para vocês. Agradeço à professora Graça o apoio que ela dá a essa comissão, como presidente do CRA. Agradeço ao professor Edilson pelo trabalho de formiguinha que ele faz para manter os nossos eventos efetivamente no ar. Agradeço a todos os outros diretores ou conselheiros que tenham participado hoje, a Rose, a Nelly, e a todos os que colaboraram com a gente e fizeram desse momento um momento muito rico. Fiquei muito feliz em rever meu amigo de muitos e muitos anos, professor Ozaná, que sempre ensinou psicologia das organizações. Então, é uma pessoa que sempre teve muito essa afinidade e esse olhar integrador entre administradores e psicólogos. Então, passo a palavra para a professora Graça ou para o professor Edilson e dizer vamos para o próximo ano. Ok, Graça. Obrigada. Não, eu quero que você se pronuncie também. Você está bendito, sois entre essas mulheres batalhadoras. Mas foi realmente uma noite maravilhosa, eu acho, né? O professor Zaná é o chamado Roconcourt, top 10 dessa área de psicoterapia, de psicologia, mestre em história. Olha, o professor Zaná tem um currículo maravilhoso, é um grande professor em escolas particulares, aqui, em universidades particulares aqui da Bahia, de modo que é a 4ª vez que ele realiza algum projeto conosco, né? E sempre com o maior sucesso. Eu disse a ele, professor Zaná, a professora Tânia disse que você é guru dela. Ele disse, não, eu sou o guru. Eu que sou o guru dela. Achei interessante isso. Ele é fantástico, sempre foi. Agora, nós tivemos hoje, professora Graça e professora Tânia, e os nobres aí participantes, nós tivemos 104 pessoas presentes na sala. Nós fomos um pouco prejudicados pelo jogo do Bahia, né, com o Atlético Mineiro. Eu observei que o Bahia estava jogando. E o Atlético Mineiro ganhou, então Tânia hoje não vai dormir com a cabeça muito boa, não. E o Ozaná também não. Então, fomos um pouco prejudicados por isso, porque realmente muita gente ficou acompanhando o jogo do Bahia, natural. Houve essa coincidência de horário e tudo mais. Mas tivemos pessoas aqui de 22 municípios, 22. 8 municípios da Bahia, mais Salvador, 9, e 13 municípios de outros estados da federação. E tivemos também a presença de Lúcia Cooper, que é baiana, mas mora há mais de 30 anos na Inglaterra. Ai, que chique. Ela é aficionada por assuntos de psicologia, né? Aí eu mandei um card para ela e ela conversou hoje com a Nelly e participou aí o tempo todo. Lúcia, é um prazer grande vê-la. Apesar dessa distância, né, Bahia, Inglaterra, mas é um prazer grande e continue prestigiando o nosso conselho. Seja bem-vinda a outros eventos que você possa entrar aqui. Não é o primeiro que ela participa, não, viu, Graça? Ouça ela ter participado. Ai, que bom. Ela é irmã de Letícia, viu, Graça? Ela é irmã de Letícia. Está tudo aqui bem em casa. Eu não sei. Família. Edilson, muito obrigada. Tá bom, Lúcia, que bom. Gente, então, um beijo. Volta aí para a professora Graça para fazer o encerramento. Tá bom, gente. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com o resultado desse evento. Eu gosto quando eu vejo assim, essa participação intensa, ainda mais com vários municípios, outros estados e até de fora, né? Então, eu fico muito feliz quando a gente consegue realmente alcançar os objetivos que a gente se propõe. Então, eu disse no início que essa roda de conversa ia dar o que falar, e deu mesmo, né? Foi muito bom, muito feliz que fiquei. Eu quero agradecer a todos vocês, professora Tânia pela coordenação,
A nossa Grazi também, pela moderação, muito segura. O professor Zaná e Elisângela, ó, concluo. Tá bom? Então tá, gente. Obrigada a todos que estão aí até agora. Nós temos 97 agora, até agora. Então, boa noite, muito obrigada.